Oi, bem-vindo ao podcast de hoje, a história de Asp e Dot. Era uma vez, em um castelo, muito distante, duas princesas que viviam numa torre, Asp e Dot. Elas eram gêmeas, e Asp era delicada, amorosa, acolhedora, ingênua, enquanto Dot era aventureira, desbravadora, tinha uma inteligência de se admirar, mas ao mesmo tempo ela era impiedosa. Durante muitos anos, elas não se entendiam muito bem. É possível imaginar que naquele castelo as duas comandavam muitas coisas e por um período de tempo Dot aprisionou Asp com todas as suas forças, deixando ela amarrada, asfixiada, sem ter voz ativa para falar, para se expor, para dizer o que ela sentia. E por muito tempo, Dot assumiu o controle, buscando sempre estar à frente, sempre ser uma guerreira e sempre conseguir dar conta de tudo que vinha nas suas mãos. Em alguns momentos, Dot acabava até magoando pessoas porque nem todo mundo que convivia com Dot compreendia como ela se sentia, o que ela buscava, porque a resiliência de Dot era muito forte e pessoas que estavam perto dela acabavam se machucando, sangrando, porque elas não davam conta de ser como a Dot era. E Dot não percebia muito o limite entre as coisas. Dot sempre estava à frente, porque para ela o ponto principal era dar conta de tudo o que ela pensava, o que ela sonhava, o que ela planejava. Já Asp, aprisionada em correntes ali, sentia que não podia se expressar, não podia colocar para fora o que realmente estava no seu coração. Até que um dia, Asp começou a falar, começou a buscar uma força dentro de si e rompeu as correntes que a prendiam. Neste momento, todos no castelo ficavam confusos porque Asp voltou a liderar. E por muito tempo era a vez somente de Dot, mas Asp apareceu. Asp percebeu que o sofrimento torna a gente cada vez mais forte. Asp percebeu que não é porque ela é ingênua em alguns pontos que as pessoas precisam passar por cima dela como um trator. E nem sempre Asp tinha Dot para defendê-la. E então, Asp passou a entrar em acordo com Dot, porque no fundo, Asp era quem dava humanidade a Dot. Asp é quem ficava ao lado da Dot, era quem mostrava os limites, era quem tinha compaixão, era quem mostrava a empatia acima de qualquer coisa. E Dot começou a ver que Asp tinha seu valor e que Dot não era nada sem a Asp. E Asp não era nada sem a Dot. Quando Asp ficou solta e quis assumir o controle, por um período curto de tempo, ela viu que sozinha ela não dava conta, porque Asp tinha uma tendência muito grande de se perder em seus pensamentos. E então ela reconheceu que era Dot que assumia o controle, era Dot quem tinha disciplina, era Dot que conseguia colocar as coisas no eixo, mas era Asp que amava. E então as duas fizeram as pazes e, mais do que isso, elas entraram em profunda negociação, porque
uma percebeu que não poderia viver sem a outra. E era a Aspe que tornava a Dot mais humana. E era a Dot que tornava a Aspe mais humana. E assim, quando as duas encontraram o equilíbrio, reconhecendo as forças e fraquezas de cada uma delas, juntas elas puderam governar melhor aquele castelo. E lá na torre, elas perceberam que muitas vezes uma queria eliminar a outra, porque não reconhecia seus próprios limites e o valor de quem estava ao lado dela e quem estava liderando junto com ela. E assim, Dot reconheceu que a Aspe era muito importante para ela, porque fazia dela ter o coração que ela tinha. E a Aspe reconheceu que Dot era quem colocava a Aspe no eixo, saindo do mundo de sonhos e colocando os pés na realidade. Quantas vezes nós negamos algum lado interno que nós temos, achando que é preciso afogar, asfixiar qualquer dor, qualquer mágoa e principalmente qualquer jeito de ser que está dentro de nós. E quando nós paramos para refletir, perceber quem nós realmente somos, cada pedacinho que faz parte do nosso ser, da nossa personalidade, é que descobrimos que o total, o todo, a soma de todos os nossos pontos é que fazem a diferença, é que tornam a gente como a gente é, sem tirar nem pôr, sem acrescentar nada e sem tirar nada. E aí nós vemos que Deus fez você na dose certa, com uma pitadinha de exclusividade em certos pontos e ao mesmo tempo com semelhança em outros que te conectam a muitas pessoas. Saber reconhecer a Aspe e a Dot que existe em você é entender o seu funcionamento, os momentos em que o seu lado racional vai assumir com propriedade para que as coisas aconteçam, mas também reconhecer o seu lado emocional, aquele que faz parte de você, que traz suas emoções, sua vulnerabilidade, seus sentimentos, seus sonhos, suas intenções. E a Bíblia fala: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É importante lembrar que 98% do que pensamos vem do lado emocional, aquele que é intuitivo, aquele que não importa se é certo ou errado, o importante é seguir regras, ou seja, o lado que fazemos as coisas de forma automática, de acordo com costumes, regras, hábitos, comportamentos que aprendemos ao longo da vida. Então, quem é a Aspe? Quem é a Dot dentro de você? Quem é o seu lado que te faz pensar, que te faz refletir, querer mudar, criar novos hábitos, criar novas rotinas, novas regras, leis, mantendo seus valores e princípios? E quem é a sua Aspe? Quem é aquela que quer fazer com que você sonhe cada vez mais, busque um mundo melhor, busque ter mais qualidade de vida, busque ser uma pessoa melhor a cada dia, sabendo que a união das duas, da Aspe e da Dot, é que fazem a diferença. Se você retirar aquilo que você não gosta em você, você vai deixar de ser você. E talvez você perceba que aquilo que você não gostava era exatamente o que você precisava para dar um tempero na sua vida. Então, quando nós aceitamos na totalidade de quem somos tudo aquilo que está dentro do nosso coração em relação ao funcionamento, perfil,
forma de ser, habilidades, virtudes, é que compreendemos que às vezes as fraquezas que nós temos são o que nos levam a sermos mais fortes naquela área. E é interessante pensar porque Deus é quem criou você, Deus é quem me criou. Deus criou cada um de nós de uma forma única, especial. E quando nós olhamos para uma laranjeira, por exemplo, nós olhamos que aquelas que produzem mais frutos, têm mais laranjas no pé, são aquelas que levaram mais cortes, mais poda, mais sangria. E na nossa vida também é assim. Às vezes nós não paramos para pensar que aquilo que mais sangra, mais machuca, é o que mais ensina, é o que mais nos faz frutificar. Então, olhe para os seus frutos e veja a fonte deles. Olhe para aquilo que tornou você mais forte e compreenda o mecanismo do Criador. Porque o mesmo Deus que fez aquele pé de laranja funcionar daquela forma de que quanto mais poda, mais frutifica, é assim que Ele vê você, é assim que Ele faz em nós. Então, não rejeite a poda, compreenda a aprendizagem que está diante dos seus olhos, compreenda o que Deus usa para tornar você cada vez melhor. Sempre que colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, Ele vem podar nossas folhas, retirar o que já não serve mais, cortar as folhas secas para que a gente possa frutificar, para que novas folhas nasçam em nós e possamos ver que a dor é o que nos faz fortes. E compreender esse mecanismo muda tudo, porque no longo da caminhada as coisas não são tão fáceis assim, mas sempre é possível caminhar, sair da zona de conforto e caminhar sobre as águas, assim como Pedro quando olhou para Cristo. Pedro falou para Jesus, ele queria caminhar sobre as águas. Jesus falou, vem. E quando ele começou a andar sobre as águas, ele conseguiu, mas um momento depois ele começou a olhar para ele e começou a pensar naquela situação, como assim ele estava andando sobre as águas. E aí ele começou a afundar. E Jesus olhou e falou, homem de pouca fé. Segurou nas mãos dele e ele voltou a caminhar sobre as águas. Muitas vezes temos pouca fé para caminhar diante daquilo que não é por vista, não é óbvio, não é sequencial em nossas vidas. Mas viver pela fé é acreditar que aquilo que não tem possibilidade de existir pode sim de uma hora para outra acontecer. Então, que você possa compreender quem é a ASP, quem é a DOT dentro de você e pensar como eu posso caminhar com fé, unindo tudo que eu sou, quem eu sou, respeitando minha vida, minha história, para que eu possa ser cada vez melhor, amando cada parte de mim, reconhecendo sim minhas fragilidades e imperfeições, porque somos humanos, mas ao mesmo tempo não negando quem eu sou, para que eu possa usar o meu potencial. Não consigo nunca usar um potencial de algo que eu não aceito em mim. Então, quem você precisa ser, quem você precisa aceitar dentro de você. Não sei se você gostou dessa história, se ela faz sentido para você, mas se você pudesse dar um nome para uma ASP e para uma DOT dentro de você, como você a chamaria? E mais, como Deus pode usar você agora? Quando você refletir sobre isso e ao entregar quem você é diante das mãos de Deus, imagina o que Deus pode fazer com você. E assim, como Pedro andou sobre as águas, caminhe pela fé, sabendo que Deus não errou em fazer você e que os sonhos que estão no seu coração nascerão primeiro no coração dele
Peça sempre confirmação para que Deus vá à frente, abrindo caminhos, e não rejeite nenhuma dote, nenhuma aspe dentro de você. Não queira anular nada do que você é. Reconheça quem você é, suas fragilidades e fraquezas, bem como suas potencialidades, suas forças, para que tudo aquilo que está dentro de você possa ser usado nos momentos certos. Em alguns momentos a dote, em alguns momentos a aspe, porque cada momento exige uma força nossa. E tudo bem você reconhecê-las para poder controlar essas emoções sem rejeitá-las. Compreenda, assimile, ressignifique o necessário, potencialize o que pode ser potencializado, fortaleça o que está fraco e, acima de tudo, busque sempre discernimento e orientação de Deus, porque é Ele quem mostra para você como lidar com todas as situações que estão diante de você. Então, agradeço por você estar aqui e te vejo no próximo podcast. Que Deus te abençoe muito. Até lá!